Capítulo 187 Confrontação. Os olhos de Nili estreitaram um pouco. Nessa palma, ele está usando o arranjo das 10.000 bestas demoníacas na potência máxima, sem preservar qualquer força. Bum! O céu e a terra tremerão com este som aterrorizante transformado em onda que varreu toda a área circundante. Em um instante, todos debaixo deste poder estavam em uma confusão completa da onda de choque, e os edifícios circundantes racharam e caíram aos pedaços. Pumpkin, a habilidade do Panshinya Tensei. No japonês o H tem som de RR e o R tem som de R solteiro, então creio que seja a Shinya MSM. Tal energia aterrorizante. Este não é um poder que um ser humano pode chegar. Ezung e os outros especialistas Rancouro Negro tiveram suas expressões alteradas. Qualquer um deles seria instantaneamente transformado em pó quando enfrentasse tal poder sozinho. Ao Longsha entrar em contato com esse poder, seu rosto instantaneamente virou um medonho pálido, a pele em seu braço tinha se abrido, expondo os músculos rasgados. Este poder é capaz de destruir completamente seu físico de dragão. Desde que ele estava prestes a ser tragado por essas ondas furiosas de energia, Longsha ativou imediatamente os poucos tesouros que ele tem na mão. Bum! 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 Cada tesouro que ele utilizou se transformou em cinzas. Estes tesouros foram dados a ele pelo Lord Demônio quando ele tinha alcançado ao rank lendário, incluindo a armadura do Divino Guardião, o escudo das trevas e muitos outros. No entanto, quando esses itens cancelaram uma parcela do poder do arranjo das 10.000 bestas demoníacas, imediatamente se transformaram em cinzas. Longsha nunca imaginou que o poder da matriz das 10.000 bestas demoníacas chegaria a tal ponto, mesmo os poucos tesouros rank lendário foram incapazes de protegê-lo. Bum! Longsha foi arremessado várias centenas de metros antes de ser capaz de parar. Seu peito estava muito agitado para recuperar o fôlego, suas roupas estavam rasgadas em pedaços pela explosão e seu corpo estava cheio de feridas. Ele estava em um estado muito triste. Se ele não sacrificasse os poucos tesouros rank lendário, Longsha provavelmente teria morrido. Mesmo que a sua força seja rank lendário, ele foi incapaz de resistir a um único golpe a partir da matriz das 10.000 bestas demoníacas sem assistência. Um traço de medo atravessou os olhos de Longsha, ele superestimou sua própria força. Ezung e o resto não esperavam que Longsha fosse tão poderoso. Se ele é o número 2 na Guilda das Trevas e já está exercendo tal força, então que tipo de existência é o Lorde Demônio? Longsha segurou seu peito, seu rosto medonhamente pálido tinha um traço de respeito quando ele disse, esse arranjo das 10.000 bestas demoníacas é realmente algo. Se não fosse pelos tesouros que eu usei para me proteger, eu provavelmente teria sido transformado em cinzas. Desde que eu resisti a um ataque de você, eu vou esperar com o Lorde Demônio por sua visita à Guilda das Trevas. Em 3 meses, se você ainda não nos visitar até lá, então nós só podemos vir pessoalmente para convidá-lo. Terminando de falar, Longsha agarrou Gisha e voou para longe, desaparecendo no céu em apenas um piscar de olhos. Olhando as figuras de Longsha e Gisha escapando, Nili estreitou os olhos. Se ele continuar a utilizar o arranjo das 10.000 bestas demoníacas, ele ainda pode forçar Longsha e Gisha a permanecer. No entanto, se ele fosse matar Longsha e Gisha, em seguida, Nili estaria preocupado que o Lord Demônio da Guilda das Trevas viria pessoalmente. Se Longsha já é forte a esse ponto,
então o Lord Demônio deve ser ainda mais formidável. Além disso, ele é mais provavelmente um perito supremo que sofreu várias constelações espirituais, sua força pode até estar acima de Emo. Se ele descobrir que Longsha e Gisha foram mortos, ele pode ficar louco e poderia colocar a Cidade da Glória em uma crise ainda mais perigosa. Agora, Longsha tornou-se temeroso de sua força e deu o prazo de 3 meses, ele irá lidar com ele 3 meses depois. Apesar de 3 meses ser um pouco curto, é suficiente para Nili aumentar sua força em vários níveis. Além disso, Sr. Emo também deve retornar a essa altura. Longsha o confundiu com um perito que reencarnou através da constelação espiritual várias vezes, é por isso que ele tem um pouco de medo em relação a Nili. Como ele já deu o tempo de 3 meses, então ele, naturalmente, não irá se contradizer. As sobrancelhas de Nili contrairão enquanto ele interiormente pensou consigo mesmo, então nos veremos 3 meses mais tarde. Ezong, Eshil e os outros aterrissaram perto de Nili. Ezong suspirou, esse Longsha é, pelo menos um rank lendário 3 estrelas e acima dele, há ainda o Lorde Demônio com uma força imprevisível. Se essas pessoas atacarem a Cidade da Glória, temo que teremos muita dificuldade em pará-los. O medo ainda permanecia nos corações de Eshil e o resto. Nili poder criar um ataque tão poderoso foi surpreendente. No entanto, ainda não foi capaz de matar Longsha, a força de Longsha é realmente muito chocante. Quanto a esse misterioso Lord Demônio, ele é ainda mais inimaginável. Temos medo da Guilda das Trevas, mas eles também. Em nosso lado, temos Sr. Ezong e Emo que atingiram rank lendário. Se fôssemos realmente nos envolver em uma luta de vida e morte, eles sofreriam pesadas perdas também. Disse Nili. Nili, você realmente não é um especialista que usou a constelação espiritual. O olhar de Ezong caiu sobre Nili. Anteriormente, durante a conversa de Nili e Longsha, Ezong mais ou menos entendeu o que estava sendo dito. Uma pessoa que utiliza a técnica constelação espiritual teria que sofrer a tortura eterna de ter a sua alma queimando todas as noites. Quem usaria este tipo de técnica demoníaca? Sou apenas mais inteligente do que os outros, e adquiri o lendário conhecimento divino. Nili rapidamente encontrou uma desculpa. Conhecimento divino. Ezong e os demais ficaram com as mentes em branco. No entanto, pensando sobre isso novamente, Nili não se parece com alguém que sofreu reencarnação pela constelação espiritual antes. Depois de ser submetido à reencarnação pela constelação espiritual, você estará cada vez mais perto do auge do rank lendário. Contanto que eles são capazes de passar por essa fase, eles serão capazes de alcançar um reino ainda mais elevado. Eu acredito que o Lord Demônio já deve ter ido infinitamente mais perto desse reino. O olhar de Nili tornou-se profundo. Este misterioso Lord Demônio fez Nili sentir uma enorme quantidade de pressão. Se ele quiser proteger a Cidade da Glória, em seguida, ele tem que derrotar o Lord Demônio. Ele tem que pensar rapidamente em uma maneira de aumentar sua cultivação. Ezong, Eshil e os demais olharam para longe. A crise que a Cidade da Glória enfrenta é ainda maior do que eles tinham imaginado. Ezong agora entende por que Emo franzia as sobrancelhas e estava sempre cheio de ansiedade toda vez que ele voltava de suas viagens. Embora Ezong tenha ideia de onde ele vai, ele sabe que está monitorando as ações da Guilda das Trevas,
ao explorar algum reino secreto, e ajudar a Cidade da Glória a ter mais recursos para lutar contra a Guilda das Trevas. A família sagrada foi aniquilada e a Guilda das Trevas tinha recuado. Para a Cidade da Glória, ainda é mais ou menos uma coisa boa. Olhando em volta, depois de passar por uma grande batalha, este lugar estava agora uma bagunça total. As perdas dos peritos das outras famílias ainda foram muito grandes. No entanto, Ezong pode lidar com as consequências dessa situação. O prazo é de 3 meses. O coração de Nili ainda está preenchido com urgência. Entre ele e a Guilda das Trevas, não será certamente uma batalha. Esse Lord Demônio é uma existência no auge do rank lendário. Alguns milhares de milhas de distância, no meio das montanhas, Long Sha desembarcou com Gi Sha, deixando pegadas na neve. Long Sha, como estão suas feridas? Perguntou Gi Sha. Long Sha é alguém que tem o físico da linhagem do dragão, no entanto, após o ataque do arranjo das 10.000 bestas demoníacas, ele estava sofrendo de lesões graves. Quando ele lembrou o poder do arranjo das 10.000 bestas demoníacas, Gi Sha sentiu o medo persistente em seu coração. Eu nunca pensei que o arranjo das 10.000 bestas demoníacas seria tão poderosa, que quase quebrou o meu reino da alma. Long Sha disse enquanto amargamente sorriu, embora eu tenha usado 3 tesouros rank lendário para proteger a minha vida, o dano ao meu corpo é muito grande. Estimo que, com 3 lesões, não vou ser capaz de me recuperar, mesmo depois de 2 anos. Ele também terá enorme impacto na minha cultivação. Long Sha segurou em seu peito enquanto ele tossia, cuspindo um bocado de sangue, deixando na neve branca um rastro vermelho. Tão sério? Disse Gi Sha em estado de choque. Desde o início da minha cultivação, há 12 anos, até hoje poucas pessoas além do Lord Demônio foram capazes de causar danos a mim. Eu nunca pensei que eu sofreria hoje. Eu subestimei a força do arranjo das 10.000 bestas demoníacas. Disse Long Sha, em minha mente, o arranjo das 10.000 bestas demoníacas poderia no máximo matar um especialista rank lendário comum. Com os meus métodos e força física, eu era mais do que suficiente para lidar com isso. Eu nunca imaginei que meu reino da alma seria danificado por ela. A pessoa que controla o arranjo das 10.000 bestas demoníacas é extremamente perigosa, temos que ter muito cuidado para nos proteger contra ele no futuro. Long Sha disse com medo em seu coração. Ele estava feliz que ele foi capaz de escapar da Cidade da Glória. Felizmente sua força física era forte o suficiente, caso contrário, ele teria recebido a condenação eterna naquele momento. Ok. Gi Sha acenou com a cabeça. Depois recordou tudo o que aconteceu antes, ele sentiu o arrepio na espinha. Uma vez que até Long Sha quase morreu pelo arranjo das 10.000 bestas demoníacas, ele teve sorte de ter sobrevivido. Nós vamos voltar para a Guilda das Trevas e notificar os subordinados para não sair sem nossos pedidos pelos próximos 3 meses. Nós vamos tomar uma nova decisão após o Lorde Demônio sair de seu treinamento isolado. Disse Long Sha. Ele tem um profundo medo de Nili, uma vez que o adversário poderia ser um poderoso especialista que usou a constelação espiritual. Se a outra parte tiver superado o Lord Demônio, então ele certamente será morto. Além disso, sua cultivação foi enfraquecida a 1/10 do seu original, e teme que ele pode até não ser o adversário de Ezong. Após os dois descansarem um pouco nesse local, eles correram de volta para a sede da Guilda das Trevas.
Quanto mais tempo eles permanecessem fora, mais perigoso era. Como a mansão do senhor da cidade experimentou essa grande batalha, ela estava em ruínas. Quando o povo da Cidade da Glória descobriu que a família sagrada traiu a Cidade da Glória e entrou para a Guilda das Trevas, todos eles desprezaram a família sagrada, e sentiram sorte que a família sagrada tinha sido aniquilada. Os membros da Guilda das Trevas que vieram para violar a Cidade da Glória também tinham recuado. Eles sequer tinham ouvido falar que 2 peritos da Guilda das Trevas escaparam com ferimentos pesados. Sobre esta batalha, o tema que a maioria das pessoas falavam era que Nili controlou o arranjo das 10.000 bestas demoníacas durante a batalha. Foi crédito de Nili que a Guilda das Trevas foi repelida. Depois de experimentar a horda de bestas e a grande batalha com a Guilda das Trevas, o prestígio de Nili na Cidade da Glória estava atrás apenas de Emo e Ezung. Muitas pessoas acreditavam que Nili será o próximo senhor da cidade que Emo e Ezung procuravam. Mesmo que ele não seja o próximo senhor da cidade, ele vai pelo menos ser genro de Ezung. Quanto a Ean, ele se tornou o traidor da Cidade da Glória e é desprezado por todos. Embora a força da Guilda das Trevas ainda seja uma névoa que envolve o coração de todos, eles ainda acreditam firmemente que quando o Senhor Emo retornar, ele terá naturalmente um método para lidar com o Lord Demônio. O futuro da Cidade da Glória é brilhante, eles não vão desistir de ter esperança. Ezong, Eshel e outros estavam lidando com as consequências, enquanto a Xiaoninger e os demais voltaram às suas famílias. O primeiro raio de luz chegou à Cidade da Glória filtrado pelas montanhas Asterisco. Depois de experimentar uma noite de luta, tudo voltou à paz. Os edifícios que desabaram estão atualmente sendo reconstruídos e pareciam estar brilhando com uma vida nova.